Gente, desculpa, caiu. Eu vou voltar aqui com todo mundo. Vamos ver se eu consigo. Voltou, né? Gustavo já tá aí, Beth Maia. Vou chamar o Gustavo. Vamos começar então, dar continuidade com a. Ah lá, a André também já está pedindo para entrar. Aconteceu alguma coisa, né? Caiu a internet, mas já voltou. Então, já chamei o André já está entrando. Voltando. Andresa Figueiredo, já está. Oi, André. Então, vamos lá, eu vou complementar o que o Gustavo falou, que é o seguinte: então, antigamente, o perito do juízo era aquele que era de confiança do juiz, fosse em tese, né? Porque ele podia ser indicado por um amigo, ele podia, o juiz já conhecer o trabalho dele, ou ele se apresentar e o juiz dar uma chance para ele. Podia dar uma chance na justiça gratuita, que é quando antigamente o perito não ganhava nada. Hoje ele tem uma ajuda de custo do tribunal de 400 e poucos reais para custear as despesas dele de deslocamento e tal. É um valor extremamente pequeno. Você tem, por exemplo, São Paulo, é o triplo disso. E a gente precisa, é uma coisa que os peritos em atividade têm que se unir para lutar por um aumento neste valor que pode ser conseguido através da corregedoria. E aí, hoje, Sejude é o serviço que tem de perícias e de tipo cadastro, um local para você fazer o seu cadastro dentro do Tribunal de Justiça. E aí são exigidas algumas, tem algumas exigências, dentre elas, você tem que ter feito um curso, tem que ter um certificado de um curso na sua área de atuação de mais de 20 horas, certo? 21, Ou na mais de verdade. 20 horas desse curso. E aí esse curso pode ser feito por qualquer instituição, ele não existe, não é faculdade. É um curso de 20 horas, quer dizer, só para você ter noção do que é a perícia. E aí você se cadastra no tribunal, você tem no site do tribunal, você vai escolher as cidades que você se disponibiliza para trabalhar, e também você vai escolher, de acordo com a sua profissão, você vai dizer qual é a sua formação específica. Para essa lista ficar disponível para todos os juízes, aliás, para os juízes, para os advogados, uma lista pública que pode ser consultada, e aí você pode vir a ser nomeado de acordo com a escolha do juiz. Agora, não fica excluída a presença do perito do juízo, que é aquele de confiança do juiz. Inclusive em ações maiores, até para ele ter mais segurança, né? Ele normalmente continua indicando alguém da sua confiança. Vamos lá, dá a continuidade, por favor, Gustavo. Fora do Rio, como é que acontece quando você vai fazer uma perícia? Não, O tribunal disponibiliza carro? não, então, Como é que é? isso daí eu acho interessante contar um pouco mesmo que esteja desatualizado do passado, porque pode ser que um dia volte, né? É, existiu num passado não muito distante que o tribunal disponibilizava uma viatura para processos com gratuidade de justiça, tá? Então, na verdade, existia um trâmite em que mas em processo necessariamente que as partes estavam litigando, vamos dizer assim, a parte requerente da perícia estava pela gratuidade, o perito não iria receber antecipação de honorários, ele disparava um e-mail para o Sejude, tá? Sejude, para quem não sabe, é Serviço de Perícias Judiciais, tá? O antigo DIPES, né, que era o Departamento de Perícias. E aí, o Sejude ele pedia para o tribunal uma viatura, né? Porque a viatura, na verdade, ela tem que ser pedida por um órgão interno, um setor interno do TJ. E aí o Sejude pedia essa viatura, e aí essa viatura levava o perito até a comarca,
e trazia de volta, sem custo nenhum para o perito. Né? A ideia da ajuda de custo que você falou, ela é para amenizar os custos do perito. Né? Então, é por isso que o nome é ajuda de custo. Mas aí o tribunal ainda também fornecia essa viatura nos casos com gratuidade. Só que isso daí, quando teve a crise do Estado do Rio de Janeiro, que o Estado do Rio entrou em recuperação... tem uma palavra, não sei se eu não lembro agora o ano exato, mas não sei agora se foi 2015, 2000, que o Estado do Rio ele entrou no regime de recuperação fiscal, não sei se esse é o nome correto, mas todo mundo está ciente aqui, quem mora no Rio, que o Estado do Rio viveu por um momento conturbado, e aí, por conta de contenção de custos, em algum momento o presidente do tribunal cancelou isso. Tá? Então, a gente tem aí alguns anos já sem esse benefício, vamos chamar assim. Né? Então, não existe mais isso. Pelo menos hoje, ele está, a princípio, pelo que eu saiba, ele está suspenso esse serviço, mas já existiu no passado e pode ser que um dia ele seja retomado. Né? Isso seria... Obrigada. Márcia Lins, Ruth Carvalhal, diretamente da Bahia, uma amiga querida, que além de engenheira civil, trabalha na área de segurança do trabalho, está fazendo um mestrado lá pesado, enfim, uma grande profissional. Eu vou dizer uma coisa aqui, que é o seguinte, o judiciário, não sei se todo mundo sabe, ele tem um orçamento específico. O orçamento do judiciário ele não tem nada a ver com o orçamento do Estado. Então, quem inventou essa história para a gente, isso eu descobri recentemente, que o tribunal tirou a viatura e que dificultou. A gente, ao longo dos anos, a gente tem sentido muito algumas dificuldades ou algumas decisões que desfavorecem ou dificultam a ação do perito. Essa ajuda de custo, ela não cobre todos os custos, porque você tem que ir ao local, você tem que fazer o laudo, muitas vezes você não consegue nem fazer o laudo sozinho, então você tem alguém que vai te ajudar. Você tem uma série, você gasta tempo, então você tem a tua hora técnica, você tem o desgaste do seu carro, o desgaste dos seus equipamentos de informática, enfim, R$ 438 não cobre nunca esse custo que a gente tem. O que acontece é que a gente ganha, quando exerce a atividade com a perícia gratuita, primeiro você se expõe no mercado, segundo você ganha através do volume, porque aí você tendo muita perícia, dá para você ter uma renda compatível com a realidade, com a sua formação profissional. André, posso complementar? Claro, que eu ia passar outra pergunta. Claro, complementa. Então, a gente emenda então na pergunta, se for o caso. O que acontece? A minha experiência, o que eu observei durante o tempo de uso desse serviço que o tribunal disponibilizava, principalmente nas grandes desapropriações que aconteceram no município, no estado, enfim. Houve um aumento natural, isso acontece até hoje, de processos no judiciário, como houve um aumento natural de peritos. E obviamente, esse processo todo acarreta um grande número, como o Gustavo bem falou, esse serviço ele era prestado nos casos onde as partes eram beneficiárias da justiça gratuita. Então você imagina qual é a nossa grande dificuldade como perito na hora que você vai agendar uma perícia, né? É você fazer com que as partes, principalmente essas sobre o palio da gratuidade de justiça, estejam efetivamente no imóvel, estejam efetivamente aptos, consigam entender o momento da perícia tão necessária no processo, muitas vezes que ele mesmo moveu, o autor ou os autores dos processos. E aí existia uma demanda muito grande, aliada muitas vezes a um local muito distante, onde você disponibilizava um carro, ia até aquele local e a parte não estava. Entendeu? O desgaste do mecanismo todo era muito grande, ele começou a se tornar muito oneroso para o Estado disponibilizar esse serviço, para muitas vezes a parte não estar lá, a gente ter que remarcar. E assim, aí obviamente vem na sequência
a grande número de perícias, o grande número de processos que aumentou. Então, eu entendo que esse movimento, ajuda de custo e parada de serviço, foi embora não cubra, como você falou aqui, com total conhecimento de causa, mas foi uma tentativa de manter um equilíbrio onde você parou um processo aqui e tentou dar um start aqui para que a gente não perdesse o dinamismo processual que a gente precisa ter. Entendeu? Ok, obrigada. A gente tem, na cobrança de honorários, tem as ações, os processos, as ações pagas, que a perícia paga, e você tem uma tabela de honorários, que ela, aqui no estado do Rio de Janeiro, você tem uma tabela de honorários que é registrada junto ao CREA. E Sim. Ela é feita e elaborada e aprovada no Conselho do IBAP-RJ. O que é IBAP? Instituto Brasileiro de Engenharias e Perícias. Tem o federal e tem ele em quase todos os estados, são os regionais. Além desses honorários, você pode dar, quer dizer, essa tabela ela não é obrigatoriamente seguida, ela é para dar um norte, no sentido do pedido de honorários. E a gente tem também, Gustavo, fala um pouco disso agora, das súmulas, para explicar o que é. Bom, aí a gente vai dar uma de bacharel em direito aqui, né? Mas... Não, o que é a súmula? Não, a súmula, então eu vou falar. A súmula fez o quê? Ela fixou, a súmula vem do tribunal, mas ela fixou valores para algumas perícias que são tidas como de menor complexidade. Sim, tá? Verdade. Que são as perícias juntas concessionárias. É isso que eu estou perguntando, Gustavo. Estou querendo que você diga o que é súmula. Fala um pouco dos valores honorários das perícias determinadas através de súmula. Da súmula. A súmula é uma decisão, vamos dizer assim, tomada por se eu não me engano, por um grupo de desembargadores, né? E que ela meio que dá um norte também para os juízes de primeira instância para decidirem quando o negócio estiver alinhado com vamos dizer assim, com o objeto da súmula. E existe uma súmula, se eu não me engano, o número dela é 360. Essa. 360, né? Em que ela, na verdade, ela existe. No mesmo momento foram criadas algumas súmulas, uma para perícia de contabilidade, outra para perícia grafotécnica, e teve uma súmula específica, a 360, que era para perícias de engenharia de menor complexidade, que tratam de concessionárias de serviços públicos. Como exemplo, SEDAI, Light, Enel. A Ampla agora é Enel. A SEG, a SEG agora é Naturgy. Então, a princípio, era para abarcar essas perícias, né? Então, no texto da súmula, que eu estava até procurando aqui ver se eu acho o texto correto, mas ele fala especificamente de perícias de menor complexidade e perícia, na verdade, na continuação, perícia de menor complexidade relativa a concessionárias públicas, não sei o que lá. Então, o que é menor complexidade? Aí eu acho que para nós técnicos isso é um consenso. São perícias de residências unifamiliares, né? Então, se você tem uma perícia de uma residência unifamiliar da SEDAI, que está reclamando de consumo, essa perícia estaria abarcada, a princípio, nessa súmula. Mas se você faz uma perícia de uma indústria de laticínios que está reclamando da conta d'água, o trabalho que vai te dar não é o mesmo de uma residência unifamiliar. Então, ela continua sendo uma perícia de concessionária, mas ela deixou de ser menor complexidade, né? Hoje um shopping, né? Oi, André. Hoje um shopping, como você já fez. Já vi perícia, eu já fui perito e técnico, né, em perícias de reclamação de consumo de um shopping center, tá? E que eu também fui perita. Então, mas teve uma que eu achei que você ia ser assistente técnico, lembra? Cheguei a te ligar e tudo. Mas essa que eu estou comentando especificamente, eu perito, eu era assistente, tá?
mas o perito, a juíza nomeou o perito e fixou, com base na súmula, em 4 salários mínimos. Tá? E aí eu liguei para o perito, falei, eu conheci o perito, né, porque a gente está sempre se esbarrando, a gente se conhece. E aí eu falei, olha só, esse caso aí é um shopping, a juíza... E aí ele falou, Gustavo, essa juíza não me dá abertura para pedir uma reconsideração dos meus honorários. Mas o que eu quero dizer com tudo isso olha que interessante que um negócio que era para facilitar, para os juízes poderem dar uma agilizada no andamento processual, na fase de homologação de honorários, ele acaba, muitas vezes, causando um problema para a gente. Porque tem muitos juízes que eles leem só aquele início. Na verdade, tem muitos juízes que súmula referente à perícia de engenharia e ele vai muito mais abrangente do que a própria súmula estava mencionando, que seriam perícias de menor complexidade concessionárias. E aí a gente vê muitos casos de perícia de engenharia que sequer são de concessionárias públicas, que o juiz também fixa em 4 salários mínimos baseado na súmula, que acaba causando um problema para a gente. Né? Porque aí você começa a fixar num patamar que, na minha opinião, ele está abaixo do que seria o razoável. Na realidade, essas súmulas também foram estabelecidas e decididas pelo Tribunal de Justiça, pela instância superior no Tribunal de Justiça, em função o quanto que as concessionárias de energia elas questionavam os valores pedidos pelos peritos. Então, eles uniformizaram até por isso, porque a perícia não andava, porque o tempo todo a companhia ou de energia, ou de gás, ou de água, ou de telefonia, ela o tempo todo contestava o valor e tinha até petições prontas. Você entrava, era a mesma petição, o cara só mudava autor e réu e punha lá a mesma petição eternamente, e aí a perícia não andava. E aí foi essa tentativa dessa criação das súmulas que ela tinha que ter, e talvez a gente também possa requerer junto ao tribunal, ela tinha que ter uma vírgula, ou dizer, exceto casos que não configure menor complexidade, quer dizer, o texto exatamente eu não sei, mas não dá para fazer um shopping center com 4 salários mínimos. Então, não dá para fazer uma perícia de uma indústria também por 4 salários mínimos. Agora, você tem que contar também com a sensatez e sensibilidade do magistrado, né? Porque é ele quem vai nomear, é ele quem vai fixar. Isso eu queria falar um pouquinho. André, vamos lá falar, porque tem gente que a gente está fazendo essa live pensando nas pessoas que nunca fizeram perícia. Então, como que se dá até a petição de honorários? O perito foi nomeado, vou começar e vou passar para você, o Gustavo caiu. O que acontece? Você é nomeado pelo juiz. Aí Sim. Você é notificado, você vai começar agora. Então, você é notificado quando você vai começar quando você faz o cadastro. Tem uma coisa muito importante, que a gente tem que ter a certificação digital para atuar como perito de juízo. Porque senão você não tem acesso ao site do tribunal. Isso é muito importante. Para juntar o seu laudo. Certo, isso é fundamental. Então, você é nomeado pelo juiz, aí você é notificado de que foi nomeado, aí você entra no site do tribunal hoje e apresenta a sua petição de honorários, com base no tempo e na complexidade do trabalho e nas horas que você vai trabalhar também, e além dos gastos que você vai ter, que podem ser maiores ou não, de acordo com a distância, de acordo com uma série de fatores. E aí o juiz manda esse pedido para as partes, para elas falarem. E aí elas vão dizer se elas aceitam ou se elas não aceitam. Aí isso volta para o juiz, vamos supor que elas aceitaram, tá? Aí o juiz vai homologar. Normalmente, quando elas aceitam ou se calam, porque elas têm um prazo para falar, o juiz homologa os honorários. Quando ele homologa os honorários, determina que as partes façam o depósito dos honorários. Se é contestado o valor que você pediu como perito de juízo, isso vai voltar para quem? O juiz vai mandar para você. Para você, porque o juiz aí ele só está mediando, né?
Ele é só Sim, o mediador exatamente. Ele da não história. é Então, advogado, né? aí ele manda para o perito. Aí o perito vai justificar, ou o perito vai diminuir o valor, Ou tá? Ou manter, ele vai depende do caso. justificar o valor pedido de acordo que é o correto, você justifica todas as etapas do laudo que você vai fazer, e aí vou dar aceite para o Gustavo aqui. Então, você justifica o valor pedido de acordo com todos os trabalhos, serviços e etapas. Ah, que bom, Gustavo, que voltou. E volta para o juiz manda as partes ou não, e no final são homologados os honorários, que podem ser aqueles que você pediu, ou até o magistrado pode homologar no valor inferior, em função da sensibilidade dele e a argumentação, tanto das partes quanto do perito do juiz. Vamos lá, Gustavo, André. Eu falei sobre os honorários. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre os tipos de perícia na área civil. Aonde que o perito na área de engenharia civil ele atua mais? Fernando Lima, que bom que você está aqui. Ana Goulart, Eduardo Fiore confirmou para a gente que a súmula é a 360 da fixação de honorários das concessionárias. Vamos lá, André. A gente tem tempo para falar sobre... Opa, eu achei aqui só o texto, para a gente voltar no negócio da súmula, tá? Que o texto ele é bem claro. O texto está escrito assim, olha, para perícias de engenharia de menor complexidade, relativas a fornecimento de energia elétrica, água e esgotamento ou serviço de telefonia. Ou seja, ela restringe, exatamente como a gente falou, primeiro que é para concessionárias e segundo que é perícias de menor complexidade, né? Então a gente tendo perícias que não sejam de menor complexidade ou que não sejam... O que é menor complexidade, por exemplo? É gato, faz um gato de energia e aí é menor complexidade. Sim. Hein? Ou de água, ou de gás, acontece, pode acontecer. Sim. Exatamente. Então a gente que está toda hora fazendo perícia, a gente sabe que são aquelas perícias que a gente faz 3, 4 no mesmo dia, que elas realmente são de menor complexidade, elas são repetitivas até o que você vai buscar, levantar de elementos em cada uma delas, e realmente elas são de menor complexidade, mas como a gente exemplificou um pouco, no caso do shopping já furou tudo isso, né? Tá, mas eu vou esclarecer aqui que não é o perito, o que acontece, ele vai fazer a vistoria de 3 ou 4 e não vai fazer a perícia de 3 ou 4. Então, ele faz a vistoria de 3 ou 4, se ele tiver. Se ele só tiver uma, ele vai fazer de uma. Então, aí depende do volume que ele tem. E aí ele vai ter todos o custo dos trabalhos, das etapas dele, para execução, elaboração de cada laudo. Então, só esclarecendo, senão vão achar que a gente ganha fortuna. Você faz 4 perícias, 4 salários mínimos, está ganhando 16 salários mínimos por dia. Então, para você chegar e concluir essa perícia, isso demanda uma série de horas trabalhadas. Então, não é... olha lá o Abílio Borges entrando diretamente de Portugal para prestigiar a gente. Obrigada, Abílio, por estar aqui. Eu vou passar agora, então, para o André, para ele falar um pouco das perícias de engenharia civil. Os tipos de perícia. Eu estava até brincando contigo, perguntando se a gente está com tempo, né? Porque ao longo desses tempo, anos todos... Agora a gente começou de novo, depois de meia hora. O Gustavo é que tem hora que vai ter que sair, porque ele vai buscar o filho. Isso. Então, na hora que der a hora dele, ele sai. Pai perito novo tem que descer para pegar na van ou ir no colégio. Mas fala, André, fala da perícia. Vamos lá. O que acontece? Tipo de perícia da civil. Só complementando o que você colocou, é muito importante para quem está querendo começar. Antigamente, quando a gente começou, as intimações elas eram feitas quando você era nomeado no processo por telefone. O cara ligava e falou, doutor, estou com um processo aqui, ele só foi indicado, anota o número do processo, né? Aí você indicava e tal. Para
Para quem está começando hoje, e você falou do Tolkien, eu achei isso muito bom, é interessante que a pessoa saiba, assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o curso de 21 horas, tenho que me inscrever no Sejude. Beleza, eu fiz o curso, me inscrevi no Sejude. Tem diversos casos de pessoas que falam assim, eu já fiz isso há 2 anos e não tenho uma nomeação. Aí você fala assim, mas você foi no Sejude e pediu para habilitar a sua senha? Ou se você pediu para habilitar a sua senha junto do tribunal, você usou e renovou a sua senha, porque a senha expira. Ou você tem um token. Por quê? Porque hoje, para quem está querendo começar, o canal de comunicação, de intimação daquele processo que você foi nomeado, é via portal do Tribunal de Justiça. Então é primordial que você saiba que você tem que fazer o curso, que você, obviamente, tem que fazer o teu cadastro no Sejude, mas principalmente que você crie o hábito de poder estar presente no tribunal com frequência, no site do tribunal, para ver a sua lista de intimações. Porque às vezes a pessoa acha que nunca foi nomeado, na verdade ela já foi, não respondeu, porque não sabia que tinha que entrar no site, o juiz destitui, nomeia outro, enfim, a coisa anda. Tá? Bom, isso aqui eu queria complementar. Agora deixa eu passar, como você falou muito, deixa eu passar um pouquinho para o Gustavo, porque daqui a pouquinho ele vai ter que sair. Então, primeiro a gente vai inverter, para poder dar tempo. Depois eu Gustavo, falo. na área de engenharia mecânica, vamos lá, quais são a maioria dos casos, ou dá um exemplo, dá alguns exemplos de perícias na área de mecânica? Bom, Yara, o mais comum, certamente, são problemas de veículos adquiridos 0 km, tá? E que eles apresentam defeitos constantes, vamos dizer assim, defeitos repetitivos, ou mesmo que não sejam repetitivos, mas o veículo apresenta diversas ocasiões em que a pessoa tem que ir na concessionária para reclamar de algum defeito. E aí o argumento é que eu comprei um carro zero exatamente para não ter esse tipo de dor de cabeça, e acaba entrando na justiça reclamando, porque existe no Código de Processo do Consumidor, né, existe que a concessionária ela tem 30 dias para resolver os problemas reclamados. Então, muitas das vezes a pessoa leva uma vez o carro, aí o carro fica 20 dias lá, aí ela leva depois de novo daqui a 10 dias, e fica mais 20 dias, aí depois ela leva mais uma semana, fica mais 20 dias. E aí o camarada não aguenta mais aquilo, e aí ele procura um advogado que acaba orientando ele a entrar na justiça, levantando essa questão do Código de Processo do Consumidor, que ele tem que a concessionária teria que em 30 dias resolver, e não ficar toda hora, se essa contagem de tempo ela é contínua ou não, isso é uma questão jurídica, tá? Mas a maioria dos casos que eu vejo de engenharia mecânica são nesse sentido, de veículos das montadoras já conhecidas aqui no mercado, apresentar diversos problemas, e a pessoa, a maioria das vezes são carros 0 km, carros comprados novos, tá? Mas a gente também tem carros usados, que aí tem a questão de vício oculto, que, para quem não sabe, é um defeito que o autor, o dono do carro, ele alega que aquele defeito é oculto e que ele não observou na hora que pegou o carro, e ele alega que, mesmo sendo um carro usado, que o veículo não poderia ter apresentado aquele defeito com 10 dias de comprado, de adquirido. E aí ele entra na justiça contra uma concessionária. Também a gente sabe que concessionárias autorizadas vendem veículos seminovos, né? Ou mesmo uma loja de veículos seminovos. E aí, esse na minha opinião, é o maior número de casos de perícia em engenharia mecânica. Mas a gente tem casos diversos, como elevadores, escada rolante, acidentes com escada rolante, problemas de manutenção de elevadores, se a empresa de manutenção está fazendo um serviço adequado. Muitas vezes o condomínio entra na justiça contra as empresas que fazem manutenção dos elevadores, alegando que aquela empresa não está fazendo a manutenção de forma adequada. Então, existem esses diversos tipos de perícia de engenharia mecânica nesse contexto. Você tem também ar-condicionado, né? Você tem... eu queria entender o que você falou lá no início, só vou citar aqui a presença do nosso grande perito e amigo André Lang, que está presente, Paula Ruas, que está presente com a gente, obrigada por vocês estarem aqui,
Então, Gustavo, você tinha dito que tem perícia de helicóptero. Eu queria entender isso porque você tem engenharia específica. Olha, Luiz Fernando de Almeida Freitas, arquiteto, um grande arquiteto, e também já foi conselheiro do CREA, agora é hoteleiro também, e está aqui presente. Obrigada, Luiz Fernando. Vamos lá, Gustavo. Como é que é essa perícia de helicóptero? Eu também não sei. Quem falou a palavra helicóptero foi o André, né, algum momento aí na live. Mas, assim, a perícia, a perícia de um helicóptero, a perícia de uma embarcação, ainda que, como você está imaginando, a perícia de helicóptero existe em engenharia aeronáutica, a perícia de uma embarcação existe em engenharia naval, né? Mas, se o problema que está sendo reclamado, ele é um problema, por exemplo, de um motor, né? O problema não é, vamos dizer assim, da embarcação em si, mas é do motor da embarcação, que é um motor a diesel, por exemplo. O perito de engenharia mecânica ele está completamente habilitado a fazer esse tipo de perícia. Tá? Da mesma forma que, como eu falei, de um helicóptero. O problema é do motor do helicóptero. O engenheiro mecânico ele tem habilitação para isso. Então, quando a gente fala esses ramos que tem, obviamente, da mesma forma que o engenheiro mecânico, ele pode fazer uma perícia de uma embarcação, se ela tiver restrita a parte da motorização, obviamente que o engenheiro naval também tem essa habilitação. Tá? Mas eu estou falando, o engenheiro mecânico ele pode, sem problema, fazer esse tipo de perícia. Eu queria esclarecer o seguinte, a engenharia mecânica, ela engloba, inclusive, a engenharia aeronáutica e a engenharia naval. E você tem um número muito pequeno de profissionais com essa formação tão específica. Então, o engenheiro mecânico, ele supre esse número pequeno de especialistas no mercado. Queria citar aqui, então eu vou passar agora para o André, para ele dizer um pouco sobre as perícias de civil, tá, André? Agora fala nisso. Vamos lá, rapidinho. A Bibi Signorelli está aí, viu? Eu não sei quem é a Bibi Signorelli, mas Bibi Sig, só pode ser Signorelli. André, as perícias de civil. O leque de civil ele é muito mais amplo do ponto de vista de possibilidade de atuação do que o leque fala de... só os mais comuns, que aí fica mais fácil. Sim, no caso, o que eu tenho pego mais hoje de perícia dentro da área de engenharia civil? Vício construtivo. Pode ser desde um condomínio inteiro, como em relação a uma unidade privativa. Você pode ter, além das perícias de concessionária, que a gente está habilitado a fazer com engenharia civil, ampla, SEDAI, ampla, SEG, enfim. Você tem também muitas ações de reintegração de posse, ações demarcatórias. Você tem várias de fazenda pública, ações envolvendo revisão de IPTU. É uma coisa... Vícios, problemas estruturais, de fato, em edificação, envolvendo puramente a matéria de engenharia civil. Mas o que é mais interessante que eu queria pontuar, principalmente fazendo um paralelo em relação à engenharia mecânica, tá? Muitas vezes você arguiu, Gustavo, poxa, é uma engenharia naval, uma engenharia aeronáutica. O perito indicado, ele pode formar uma equipe multidisciplinar... não, pelo amor de Deus, fala mais dos casos de engenharia civil, porque senão você já está comparando com a mecânica, você está saindo do foco. Depois a gente fala para multidisciplinaridade. Porque existe a multidisciplinaridade. Existe a multidisciplinaridade. O que eu estou querendo te falar é que, muitas vezes, dentro do próprio tipo de perícia em engenharia civil, você tem perícias que você vai ter que envolver um topógrafo, você vai ter que pegar um cara que é especializado na parte do concreto para fazer uma análise, dependendo da profundidade. Mas é um tipo, vai depender do que vai acontecer durante a perícia, entendeu? Tá, obrigada. Olha só, gente, tem também, por exemplo, revisão de aluguel, renovatória de aluguel. A renovatória de aluguel é uma perícia só para imóveis comerciais, tá? Então, é feita a lei de 1900, e acho que ainda está em vigor, né? De 1931, que ela determina que os contratos de locação comerciais, eles são a cada 5 anos. E a cada 5 anos eles são renovados, o contrato é renovado. E aí, quem entra com a ação para renovar o contrato
é o inquilino, que tem que entrar com até 6 meses antes de vencer o contrato dele. Mas a cada 3 anos, tanto o proprietário quanto o inquilino podem entrar com a revisão de aluguel. Antigamente, quando você tinha uma inflação muito alta, o volume de perícias desse tipo era enorme. Não só dos residenciais, que só tem a revisão de aluguel, e antigamente não existia a lei da denúncia vazia, que hoje existe, o contrato tem 30 meses, e depois de 30 meses o proprietário pode pedir para você ir embora sem obrigatoriedade de renovação. Mas você tem também, hoje, estava virando, porque agora, na realidade, com a volta da inflação, infelizmente, esse número de perícias de revisão de aluguel deve aumentar, porque o mercado vai retrair e a inflação não vai vai deixar o valor extremamente superior ao valor de mercado. Então, esses tipos em casos de imóveis, tá? São feitos por engenheiros civis ou arquitetos. Você tem também, dentro da engenharia civil, você tem vícios construtivos, tá? Que também é um tipo de perícia muito... vícios ocultos, inclusive. Você tem a parte estrutural, que você também é um tipo de perícia na área de civil. Na área de civil, você também tem uma coisa que é a maior dor de cabeça, que é a infiltração e briga entre vizinhos. A infiltração, ela pode ser vinda do condomínio ou de um vizinho. Então, isso também é uma perícia muito desgastante, porque a gente entra na hora que as pessoas já passaram o limite, então elas já estão brigando. Então, vizinho com vizinho, vizinho com condomínio, que é sempre muito pesada a energia, entendeu? Desse tipo de perícia. Aí, se a gente for, falando rapidamente, a gente for para várias fazendas públicas. A várias fazendas públicas tem desapropriação. A desapropriação, ela é feita a título de utilidade pública, ela é feita pelos poderes públicos, que é municipal, estadual e federal. Tá? Então, a prefeitura, o estado ou a federação entram com a ação de desapropriação e o juiz, normalmente, para se precaver e para defender o expropriado pela lei, que é a pessoa que é dona do imóvel e vai perder o imóvel, ela é obrigada, ela não pode recusar. Então, ela é obrigada a ceder aquele bem para o Estado, o poder público. E aí, normalmente, o juiz, ao receber o pedido, a inicial e o pedido de desapropriação, vem com decreto, vamos supor, do governador, e o procurador estadual entra com incluindo o decreto e tal, e oferecendo um valor pelo bem. E aí o juiz entende. Então, normalmente, o juiz indica um perito para esse perito estipular e estimar e dizer qual é o valor de mercado daquele bem. A desapropriação é uma perícia muito ingrata também, porque a gente sabe que o expropriado ele não vai receber 100% do valor de mercado. Eu acho que isso também requer uma sensibilidade muito grande do perito, porque o expropriado vai receber no máximo 80%, porque 20% vai ficar para o advogado. Ele pode até negociar com o advogado, ele receber 10%, receber 90%, o advogado receber 10%. Tá? Mas também costuma ser uma perícia morosa, porque o poder público tenta dizer que é uma medida de urgência e que ele precisa se emitir na posse, mas dificilmente hoje o juiz dá. Tem também a desapropriação indireta. A desapropriação indireta é uma ação ordinária que a parte entra contra o Estado porque o Estado se apropriou, invadiu uma área dela, fez alguma coisa, uma praça ou o que for, e ela não recebeu pelo valor do imóvel. Além disso, você tem a briga de IPTU, que é um tipo de ação também que é engenheiro civil ou arquiteto que funciona, que é o seu IPTU está alto, o imposto de transmissão que foi cobrado, o valor de mercado, o valor que a prefeitura, o poder público, estipulou para aquele bem, está extremamente superior à realidade de mercado,
que também tem perícia. Vamos lá, André, fala mais alguma coisa que tenha perícia que você se lembra aí agora. Não, você conseguiu... Só para civil. Só para civil. Só um minutinho. Então, é um leque extremamente... mas eu esqueci que o Gustavo também é civil. Gustavo, fala aí um pouco de mais ações dessa área. Tem que sair. Primeiro, eu vou falar aqui, mas depois eu vou pedir desculpa para ter que sair, tá? Como eu te falei, eu precisava sair às 6 horas, tá? Mas já agradeço o convite e à disposição quando você precisar. Mas, assim, para exemplificar, o ramo realmente, como o André falou, é um escopo, assim, eu vejo, um leque de opções na engenharia civil que é quase, como a gente fala, do alfinete ao foguete, literalmente. Eu já fiz perícia de um frigorífico que estava afundando o piso por conta de ter sido mal dimensionado. A gente tá, as próprias perícias de SEDAI, elas acabam sendo um campo da perícia de engenharia civil, né? De concessionárias, vamos dizer assim. Vícios, como o André já colocou, vícios de prédios novos, recém-construídos, que o condomínio entra contra a construtora. Isso é um campo, um campo muito comum na perícia de engenharia civil, mas eu vi que a engenharia civil, ela certamente é a perícia que tem mais leques de opções de diversidade de perícias, não tenho dúvidas disso. Tá? Tá bom, então você tem que partir, né? A gente sente muito. Aí, um grande abraço, André. Um abraço a todos. Obrigado, viu? Valeu, viu, Gustavo? Obrigada por estar aqui com a gente. A gente vai continuar aqui mais um pouco. Obrigado, tá? Eu vou ficar, tchau, vai com Deus. Eu vou ficar no táxi, mas eu vou só ouvindo. Olha só, tem um tipo de perícia que eu me lembrei agora, que eu já fiz, foi de túmulo. Para calcular, hoje, inclusive, um juiz me disse que ele tem indicado para essa área de definição e cálculo de indenização por morte e médicos. E que, na realidade, não é atividade de médico. Porque você tem que calcular valor de indenização em função da vida útil da pessoa, que você vai pegar junto ao IBGE e vai calcular essa indenização. E aí você calcula o valor, pega no mercado o valor de enterro, o valor de túmulo, o valor do caixão. Quer dizer, você vai calcular isso de acordo com o mercado. Isso é perícia de engenharia, e é engenharia civil. Então, você quer ver uma? Hein? Você quer ver uma interessante que eu me lembrei agora? O nosso saudoso Sérgio Abunamã. Ele era assistente técnico da Supergasbras, eu estava nomeado como perito lá em Duque de Caxias. Era uma planta voltada para o invase de botijão de gás, tá? Envolvendo um custo muito alto para a montagem daquilo dali. E a fase de execução de obra civil do piso, que tinha que ser um piso especial, estruturado, nivelado, porque você não podia ter problema ali no invase, estava trincando, estava rascando, por um erro de cálculo. Então, foi uma perícia muito legal, que eu funcionei como perito de civil, envolvendo uma parte mecânica, né, de certa forma. Né, aquela hora você falou comigo, pô, você está misturando, mas assim, às vezes acontece. Né? Então, assim, não, muito, acontece muito. Eu só queria dar esse leque de civil para depois a gente entrar na multidisciplinar. Então, fala um pouco da perícia multidisciplinar, por favor. Não, então, essa perícia multidisciplinar, ela pode acontecer muitas vezes por uma necessidade do objeto daquela perícia que você está fazendo, como no caso de uma demarcatória, por exemplo, onde você vai depender de um topógrafo para poder, e às vezes até de outros profissionais, né, para atuar em conjunto. Você pode ter um caso, por exemplo, numa parte de engenharia envolvendo a área de petróleo, por exemplo, onde você vai ter que estudar um processo de perfuração de um poço, onde você tem que ter um cara especializado naquilo dali para poder te dar as instruções e te dar as orientações técnicas pertinentes para que você possa analisar dentro daquele conceito de engenharia civil. Hidrelétrica, por exemplo, apesar de ser uma das obras mais complexas dentro da engenharia civil, você tem diversas especialidades ali, em que se você tiver uma perícia por um problema qualquer, barragens, você vai ter que ter atuação concomitante ao objeto da perícia. Agora, pode ser que aconteça, no caso, por exemplo, dessa que eu atuei como perito em Duque de Caxias, que
haja uma determinação do juiz, por exemplo, para, posteriormente à realização de perícia de engenharia civil, você tem uma perícia de engenharia mecânica para apurar se de fato houve um desnivelamento, qual foi o prejuízo no maquinário em relação àquele erro de projeto que aconteceu na área de engenharia civil, por exemplo, entendeu? É verdade. Oi, Igor, obrigada por estar aqui com a gente também. Aí você tem, dentro dessa multidisciplinaridade, que na área ambiental ela é corriqueira, normalmente a perícia ambiental, apesar da engenharia ambiental, ela está, o que no Conselho Federal é dito, ela está no guarda-chuva da engenharia civil, ela normalmente é multidisciplinar. Dificilmente na engenharia ambiental uma perícia é somente uniprofissional. Então, você se vale de profissionais especialistas naquela área. E aí normalmente eu faço assim, eu entro com a minha petição de honorários referente às atividades que eu possa desempenhar e, por exemplo, no caso de uma demarcatória, o que é uma demarcatória? É uma ação que precisa definir os limites daquela área. Então, o proprietário de uma área entra, ou então o vizinho, é uma briga de vizinho também, que normalmente é para demarcar a área do terreno de cada um. Então, o vizinho está entrando no meu terreno. Então, eu entro com uma ação em função da escritura, das plantas da cidade, vai depender da documentação, mas depende de documentação, vão ser definidos os limites da minha propriedade. E aí o perito é indicado pelo juiz. Ele vai se valer de um topógrafo, até porque ele não tem equipamento. Normalmente a gente estuda na faculdade de topografia, mas você não tem nem equipamento para fazer. Então eu costumo indicar o nome de um topógrafo e pedir ao juiz para nomeá-lo, e ele entrar como a perícia é feita por pessoa física, para eu não pagar imposto de renda em cima do valor dos honorários dele, eu peço que ele entre formule o pedido dele de honorários do serviço que ele vai prestar. Mas eu sou a perita principal. Ele, na realidade, é um perito que está me auxiliando. Então, a responsabilidade da perícia, no que diz respeito à minha parte, é minha, e em relação à parte executada por ele, é dele. Eu queria citar aqui o presidente, o Fernando da Calfa, presidente do CREA de Alagoas, que é um querido amigo nosso também, Schneider, obrigada por estar aqui. E dizer mais uma coisa que é importante, eu vou te passar a palavra, André. Você tem outros tipos, por exemplo, o André citou engenharia de petróleo, mas você tem também a parte elétrica. Por exemplo, eu posso fazer baixa tensão. Então, se tem alguma briga na área com a concessionária de energia, ou um caso de incêndio, por exemplo, também, pode ter perito, e aí você faz a baixa tensão, a engenharia civil pode fazer. Agora, quando é alta tensão, e aí no caso de indústria, shopping e tal, só o engenheiro eletricista pode fazer. Ele pode fazer baixa e alta tensão, mas a alta tensão o engenheiro civil não pode fazer. Vou passar a palavra para você, André. Não, e aí tem duas curiosidades aí que a gente vai falando, vai lembrando os casos, né? Mais um tipo de perícia de engenharia civil que a gente já atuou, e aí, não eu, mas o meu pai como perito no escritório. Você tinha um problema de uma subestação, um parque fabril de uma empresa de plástico, que todo aquele cubículo ele tinha uma necessidade especial para abrigar os equipamentos e tinha um erro na concepção do projeto de civil, né, que estava trazendo prejuízo àquele maquinário, que tem todo um padrão de definição que as concessionárias de energia exigem e tal. Em relação à questão da topografia, eu já vivenciei em Angra, numa época que eu atuava como perito lá, um caso, por exemplo, onde a gente tinha necessidade do topógrafo, você falou, eu indico nos autos e peço para o juiz, né? Eu também fazia dessa forma, só que chegava no momento em que as partes diziam assim, bom, não temos condições de pagar. Eu falei, não tem problema nenhum,
eu submeto ao juízo, então, que as partes indiquem um topógrafo em comum acordo e esse topógrafo trabalhe sob a supervisão do perito. Então, é uma opção. Eu estou só tentando trazer uma experiência minha para cá, porque o processo tinha que andar, era um processo multidisciplinar nesse aspecto, né? Eu precisava de um topógrafo, as partes não tinham como arcar com o custo do topógrafo, mas muitas vezes o cara conhecia um topógrafo, o outro falou, não tem problema, não me opõe. Né? E isso foi um ponto de resolução aí, de um ponto positivo para a saída, todos. né? Foi uma saída, exatamente. Tá uma aqui, saída. nosso grande Luiz Cutivac, que acabou de entrar aqui para prestigiar a gente. Obrigada, Luiz, por estar aqui com a gente. O que acontece? O André lembrou bem, essa coisa de você passar a bola, né? Porque a parte não está querendo pagar. Você tem outra coisa importantíssima para quem vai começar a fazer perícia. Você vai começar, você é nomeado num processo, uma coisa extremamente assim, o juiz define, muitas vezes, na maior parte das vezes, o juiz, na hora que ele vai nomear o perito, chama saneador, ele vai sanear o processo, ele vai iluminar o que vai ser feito daí para frente. E aí, nesse despacho saneador, o juiz nomeia o perito e, normalmente, vem no corpo do despacho o que o juiz está em dúvida e o que o juiz quer. Ele não deixa em aberto. E aí, na hora da formulação dos quesitos, aí vai para as partes, tá? Vai para as partes formularem os seus honorários. Elas têm 15 dias hoje, no novo código, para formularem seus honorários, seus quesitos. Então, elas vão apresentar os quesitos. Aí vem uma lista de 80 quesitos, um monte de coisa que não tem nada a ver com o que o juiz está querendo saber, que na hora de formular o seu pedido de honorários, o que acontece? Você vai dizer ao juiz, tá? E o juiz ninguém impugnou, porque a outra parte pode impugnar aqueles quesitos, ou pode dizer, pô, mas isso não tem nada a ver com a ação. Então, aí vai para o perito formular seus honorários. Ele pode, muito bem, e eu faço isso, de você, ao fazer a sua petição de honorários, você dizer, olha, de acordo com o saneador, eu tenho que fazer isso, tá? Isso, os quesitos, estão de acordo. Agora, os quesitos, os demais, eles vai ser necessário um número de horas trabalhadas muito maior. Então, eu apresento dois valores de honorários distintos dentro daquele processo. Eu fazendo o que o juiz determinou e respondendo a tais quesitos, eu vou cobrar tanto. Agora, se eu tiver que fazer um monte de coisa a mais, que vai me tomar mais um número de horas extremamente superior, então eu vou dizer, caso Vossa Excelência entenda que eu deva responder os quesitos tais, eu vou cobrar tanto. Tá? E aí o juiz vai mandar as partes, e as partes vão discutir se querem pagar ou não aquele valor. Bioval entrou, eu não sei quem é Bioval. Também não conheço. Não, é porque deve ser o nome desses codinomes assim, de Instagram. Então, fala um pouco, Maia. Tem uma curiosidade em relação a isso, aí tanto na minha experiência como perito, como assistente técnico. Quando eu estou como perito, é isso que você está falando. Né? A gente analisa, vê, vou dar 2 opções de honorários e tal. Quando eu estou como assistente técnico, no momento onde eu olho a quesitação formulada, e aí é que vem o problema. Eu olho a quesitação formulada pela outra parte, muitas vezes, e chego para o advogado e falo assim, eu entendo que isso daqui está fora do objeto da perícia, a gente tem que impugnar. Né? E aí o advogado faz a impugnação dos quesitos e submete à apreciação do magistrado. Aí vem um problema, e isso que eu estou falando tem muito a ver com quem quer iniciar na perícia. Né? O advogado impugna aquela quesitação, submete à apreciação do magistrado, e o magistrado diz o seguinte, quem decide é o perito. Quais são os quesitos? Ele pode, de fato, impugnar, né, e tirar aqueles quesitos do rol que tem que ser respondidos como perito, como também tem juízes que digam quem decide se responde ou não é o perito. E aí você que está iniciando, você fica perdido, porque você tem experiência, eu tenho experiência, a gente vai olhar, vai dar 2 opções. Então, o que eu queria destacar para quem está começando? É muito importante, eu acho que o engenheiro ele não tem esse costume, de chegar para um outro perito,
para chegar para alguém que tem um pouco mais de experiência nisso e fale assim, gente, eu estou com essa situação, o que vocês acham? Para obter uma orientação, porque é difícil realmente, muitas vezes a gente, no afã de começar a fazer, a gente fica ali com muita informação e não consegue saber para onde, qual o procedimento mais adequado, até com medo, muitas vezes, com receio, medo é uma palavra muito forte, com receio de que o perito, de que o juiz, ele se sinta contrariado em relação àquilo que você vai peticionar dentro do processo. Ou não se sinta atendido, né? Que não seja suficiente para ele dar a sentença dele. Larissa, obrigada por estar aqui. Eu queria lembrar uma outra coisa, que é o seguinte, eu não, graças a Deus, eu nunca tive esse tipo de determinação do juiz para eu responder o que eu quiser. O que acontece é que quando tem, por exemplo, uma ação muito fácil, a gente não vai, que aí tem os quesitos que não dizem respeito à perícia, mas são quesitos que você tem argumentação para não responder, aí sim, entendeu? Você nem pede um valor superior. Mas quando é uma coisa alheia àquele caso, então, você está discutindo a infiltração no apartamento 802. Aí o advogado fala assim, e no 802 do bloco B? Teve esse tipo de infiltração? Quer dizer, isso vai requerer uma nova vistoria e não é objetação. Porque o que acontece? A perícia e na justiça, eu estou falando de uma forma leiga mesmo, porque o nosso objetivo aqui não é fazer nada na área do direito. Então, falar nada, porque a gente nem tem habilitação, nem é o objetivo dessa live, né? Então, o que acontece? Se é um assunto alheio, entendeu? Aquela perícia, você não vai, você vai dizer que é alheio a perícia, que não é pertinente, e aí você não responde. Mas existe uma outra coisa, que é o quesito complementar e o quesito suplementar. O quesito complementar, ele é antes da perícia. Então, o advogado fez um rol de quesitos, você pede os honorários, e antes de você fazer a perícia, ele entra com a quesitação complementar. E aí, essa complementação, ela tem uma nova perícia. Então, você vai submeter ao juiz, falando que você, para atender o que você vai explicar, o que você vai ter que fazer a mais, e aí você pede uma complementação de honorário. E depois que você entrega o laudo, você tem os quesitos suplementares, que é a parte não se sentiu atendida e ela formula uma série de quesitos, ou um quesito, ou o que for, suplementar, e o juiz manda para você. Normalmente o juiz analisa e te manda se tiver adequação. Ele não manda uma coisa que, normalmente, que não tenha vinculação com o processo. André, eu queria falar um pouco, falamos sobre honorários, falamos sobre tipos de perícias, e agora vamos falar um pouco, de acordo com o novo Código de Processo Civil, em relação a honorários. Como é feito o levantamento de honorários de acordo com o novo Código? Como que o perito vai receber os honorários? Vamos lá. Dentro do processo, daquilo tudo que você falou da parte nomeada, você foi até um instante onde as partes depositam e a gente tem o início da perícia, né? A partir desse momento você entregou o laudo, né? Só que o Código do Processo Civil, ele diz o seguinte, e isso é uma questão muito, até me desculpem, porque tem vários entendimentos acerca disso, tá? Mas o que eu já vivi de experiência em relação a isso, você pode levantar até 50% dos honorários antes do início da perícia, até 50%. Pode ser 10, pode ser R$1, pode ser 20, você vai justificar, o juiz pode deferir ou não deferir. Tá? Na época que nós começamos, os honorários eram recebidos ao final da perícia. Tá? Entregou o laudo, protocolou, você faz uma petição, requerendo a expedição do mandado de pagamento, você recebia. O CPC mudou isso, tem essa questão da até 50%. E tem muitos juízes que entendem que você só pode ou só vai receber o valor dos honorários, e aí pode ser 100% deles, após os esclarecimentos prestados nos autos. Então, hoje a gente tem essas
esses balizadores em relação aos honorários. Tá? Você pode requerer até 50%, o juiz pode deferir ou não, você pode entregar e requerer 100%, o juiz pode deferir, como pode não deferir, e em não deferindo, ele pode justificar que somente após você prestar o esclarecimento ele vai liberar os honorários, entendeu? Isso, obviamente, no caso das perícias com depósito. Vamos lá. Então, a gente tem nessas perícias pagas, que a gente está falando agora. Então, após a justificativa do pedido de honorários, vou complementar o que o André falou, você tem, o juiz manda depositar os honorários. E aí dá o prazo, normalmente ele manda. E aí é depositado o valor dos honorários. Hoje, o valor dos honorários, me corrija, André, se eu estiver errando aqui, os honorários, quem pede a perícia banca os honorários do perito. Muitas vezes o juiz manda dividir meio a meio, porque a perícia é fundamental para a ação, para a solução do processo e para auxiliar o juiz nesse sentido. E aí é depositado, vamos lá, depositados os valores dos honorários, o valor dos honorários, o perito vai iniciar o seu laudo e a sua perícia propriamente dita, que requer a vistoria, quando é um imóvel, requer análise de documentação, enfim, tem a série, a parte que é documental e a parte do laudo propriamente dito. Então, você entra e aí você tem a opção de pedir um adiantamento do valor dos honorários, que o juiz pode ou não deferir no valor até 50%, e ao final, em tese, ao final, na apresentação do laudo, você requer o levantamento do valor restante ou da totalidade do honorário. Mas tem muito juiz que entende que você só deve receber ao final dos esclarecimentos, que é o seguinte, até que se esgote o pedido de esclarecimento das partes. Então, as partes ficam querendo novos esclarecimentos, muitas vezes que são diferentes ou divergentes ou que não tem nada a ver com aquela perícia que foi realizada, e o perito não recebe até que se esgote. Eu já tive um caso que o Tribunal de Justiça, como tinha sido uma perícia, que foi o desembargador lá no Tribunal de Justiça foi quem determinou que fosse feita a perícia. O que acontece? Aí o juiz não queria me pagar, não queria. Eu pedi 8 vezes, eu entrei 8 vezes no processo pedindo levantamento dos honorários, falou que só ao final. Aí eu fui no Tribunal de Justiça e fui à Câmara e ao gabinete do desembargador e disse a ele, olha, nem disse a ele, eu disse ao secretário, o juiz não quer que eu receba, eu não aguento mais, era uma perícia grande, entendeu? E aí o desembargador mandou para a vara, que a vara, que é a primeira instância, o juiz de primeira instância, mandasse pedir o mandato de pagamento do perito. Mas já aconteceu isso, normalmente isso acontece muito, por isso que é bom quando se trabalha com um juiz conhecido, porque você tem algum acesso ao juiz, ou secretário, às vezes até só o secretário, mas você tem uma facilidade de comunicação com o gabinete do juiz, e que muitas vezes até em dúvida, você fica em dúvida se você tem que ir até ali, ou se naquele saneador, que é esse despacho que a gente é nomeado, se tinha que ter mais alguma coisa, você pode ter dúvida. Então você vai lá perguntar. Normalmente, quando a gente tem dúvida em relação ao trabalho que a gente está fazendo, a gente vai ao gabinete do juiz para pedir alguma informação, esclarecer alguma coisa, isso não é nenhum problema, porque a gente não sabe tudo. O Luiz Cutivac está esclarecendo aqui que quando o juiz defere a perícia, ele defere a perícia de ofício, os honorários periciais são rateados. Então, é aquilo que eu falei. Se o juiz entender que eu só não falei em linguagem técnica, que o juiz, além de engenheiro, também é advogado. E aí, travou, a Larissa está falando que a gente travou, será? Não, travou eu não estou com outro computador. Não. Então deve ter sido você, Larissa, seu telefone talvez. Para mim não está aparecendo nada. Então, a gente voltando a falar um pouco de honorários,
você, em vara de fazenda pública, que normalmente essa parte de IPTU que eu falei, é um trabalho também complicado, porque a gente, quando a gente é assistente técnico, a parte não quer pagar muito para a gente, entendeu? Em relação, porque a discussão é de um valor grande, mas um valor não tão grande assim, mas que há necessidade de participação de um assistente técnico, que é aquilo que eu já falei, a André falou também, que é o perito da parte. Esse perito da parte, ele não precisa ser especialista. O perito do juiz precisa ser especialista, mas o perito da parte não precisa ser especialista. Então, não há essa obrigatoriedade no Código de Processo Civil. Além disso, tem uma outra coisa que é importante dizer, é que, por exemplo, um juiz que me deu esse exemplo, tá? Que se for uma perícia para discutir a língua tupi-guarani, a língua numa tribo indígena que é falada naquela tribo e teve alguma discussão ali, enfim, teve alguma discussão até de terreno, mas eles não falam português. O juiz pode se valer de um perito que vai discutir, vai assessorá-lo e vai ser o perito do juízo e que vai se assessorar de algum especialista que entenda daquela área, mas que faça essa tradução, por exemplo, e ele pode indicar até um analfabeto que fale aquela língua do Tupi-Guarani. Então, essa é uma perícia bem emblemática, né? Para a gente ver que, na realidade, esse especialista pode ser um monte de coisa, não precisa necessariamente ter uma formação universitária. Foi curioso, complementando o que você falou, porque você tocou num aspecto que eu não tinha me recordado. Tem alguns juízes, isso depende muito do perfil de trabalho, que eles já deixam no despacho saneador dele tudo definidinho em relação às etapas Então, ele nomeia o perito a Yara Nagli, intime-se para estimar honorários, as partes para formular quesitos, com o depósito dos honorários, o laudo em 30 dias, após a juntada do laudo, peça-se mandado de pagamento, 50%, 100%, enfim, existe essa possibilidade também. E você tocou num assunto muito interessante em relação à assistência técnica, para quem está querendo entrar nesse ramo, seja como perito ou como assistente. O perito do juízo, ele tem que estar atuando dentro daquela área de especialidade dele, né? Então, engenheiro civil, engenheiro mecânico, médico, contador, enfim, atuário. O assistente técnico, ele tem uma relação mais de confiança com a parte. Então, muitas vezes, a parte não é incomum que, por exemplo, você pegue uma perícia de engenharia mecânica e a parte indique o Gustavo Signorelli como assistente técnico e o André Luiz como engenheiro civil, entendeu? Para poder fazer uma análise. Eu só estou querendo chamar a atenção aqui que a indicação do assistente técnico é uma relação exclusiva da parte com quem ela está indicando ali para poder atuar e defender o interesse dela. Isso você pontuou aí, não especificamente em relação à assistência, você falou vamos dizer assim, de um caso muito específico de indicar um analfabeto, mas que saiba falar uma língua, mas o assistente técnico ele também pode ser indicado conforme a confiança o grau de relação e confiança que ele tem com a parte, independente do tipo de perícia. Schneider está presente aqui, obrigada por estar aqui. O Luiz está dizendo que o ponto controvertido do juiz no saneador, no despacho saneador, o juiz define qual é o ponto controvertido do processo para conhecimento do perito. Eu vou discordar um pouco dele, nem sempre. Às vezes o juiz não é claro o suficiente para que a gente faça a perícia. Então, aí a gente analisa, o despacho saneador analisa os quesitos, tá? E aí, inclusive, a gente pode não entender e pode perguntar nos autos se é exclusivamente para fazer tal coisa ou se tem alguma complementação. Isso também, então a gente tem que saber o seguinte, a gente domina a nossa atividade, mas a gente não domina o direito.
então a gente pode perguntar. Pode ir lá no gabinete perguntar, mas é para fazer só isso ou é para fazer tal coisa? E pode também perguntar nos autos, que não é nenhum demérito da nossa parte. Marie de Faguion, não sei, não dá para entender quem é, tá? O Alex, perito Alex Vieira, também está dizendo aqui que não é tão comum, mas já aconteceu com ele também, que é muito bom em termos de opinião. Obrigada, tá, Alex, por estar contribuindo com a gente aqui. André, a gente já falou de honorário, já falou de tipo de perícia, já falou do assistente técnico do perito. O que mais em termos de introdução à perícia que a gente podia falar, só para dar uma pincelada? Dá suas considerações finais, por favor. Eu quero te agradecer, antes de mais nada, pela oportunidade. Você é uma incentivadora de todos nós, né? Um exemplo. Sabe muito bem disso, a gente fala disso, né? Não é porque a gente está aqui. Eu sou um apaixonado pela perícia, então, assim, se você me perguntar, eu devo começar a fazer perícia, eu que estou começando agora, eu vou falar para você, sim, deve. Você tem que saber, só que, como toda profissão, a gente tem um início, a gente tem que fazer a roda girar, né? E a gente tem que saber que eu acho que esse é o principal recado, que nós não estamos sozinhos. Os técnicos não é porque não fizeram psicologia que não podem recorrer a outros profissionais com experiência para dar uma orientação. Então, é um mercado muito bom, ele é um mercado muito bom, não só financeiramente, isso é uma coisa que eu destaco. O que me faz mais feliz na perícia, tenho certeza que se o Gustavo estivesse aqui, ele diria a mesma coisa, a gente aprendeu isso ao longo da nossa vida, porque ela te faz sentir vivo. Né? Todo dia, dentro dessa diversidade de coisas que a gente falou aqui, é um caso novo para você analisar, é um assunto diferente, muitas vezes dentro do mesmo dia. Então, assim, faz a cabeça rodar. Né? Financeiramente, você só tem que saber que, no início, você vai ter que... não dá para largar tudo, o seu emprego, para começar a fazer perícia. É um investimento, você tem que fazer a roda girar. Mas eu dou total apoio para que esse processo, para quem quiser fazer, que esse processo de transição ocorra da melhor forma possível, porque uma hora a coisa vai, entendeu? Obrigada, André. Eu vou dizer aqui, agora, que o que eu vou fazer das palavras do Frederico Pereira, vou agradecer você, Gustavo, pelo excelente debate que a gente estabeleceu aqui. Concordar com ele, foi muito esclarecedor. A gente espera, sinceramente, que a gente tenha esclarecido não só para os técnicos, como também para os não técnicos, para a gente tentar falar uma linguagem que é o português, falar em português para esclarecer e dizer da necessidade, da importância da nossa atividade. André, foi um prazer, uma honra ter vocês aqui. E obrigado a todos. Vamos nessa, até a próxima. Obrigada, gente. Super valeu. Gente. Obrigada, boa noite a todos. Tá? Muito obrigada. Obrigada, André. Um abraço grande. Um abraço. Tchau, gente. Super valeu, tá?